Como as pessoas podem fazer para internacionalizar o patrimônio? Então, existem 3 formas da pessoa dolarizar patrimônio hoje, ou seja, de mandar dinheiro para fora do Brasil. A primeira forma, e a mais simples, é através de bancos. Então, hoje, por exemplo, se você vai pessoalmente nos Estados Unidos, você pode ir em qualquer agência, até uma agência do Citibank mesmo, e abrir uma conta só com o seu passaporte. Não tem grandes complicações de fazer isso. Inclusive, eu, independente de ter trabalhado lá ou não, eu tenho uma conta, pessoa física, no Citi, que eu fiz assim. Então, você vai lá e abre uma conta pessoalmente. Ah, mas eu não tenho visto, eu não tenho como ir para os Estados Unidos, não quero. Hoje, felizmente, o mercado internacional está muito democrático. Então, existem muitas contas de bancos digitais, bancos menores, que trazem essa opção de dolarização. Por exemplo, Wise, Nomad. E assim, eu falo dessas empresas, não estou ganhando nada para falar delas, é porque realmente são úteis assim, nesse sentido. Então, a primeira opção é através de bancos, a segunda através de corretoras, e aí, como qualquer banco, né? O negócio de banco não é investimento, o negócio de banco é crédito. Então, assim, o banco ele nunca vai te dar boas opções de investimento. Vai trazer uma renda fixa aqui, uma outra coisa ali, não é muito legal. As corretoras, elas já trazem mais opções. Então, ETFs, ações, bonds, enfim. Então, a segunda opção é através de corretoras. E para quem já tem um patrimônio constituído há mais tempo, acumulado há mais tempo, especificamente a partir de $60 mil, que é a faixa de isenção do Estate Tax, aí já faz sentido pensar em uma estrutura mais robusta que não seja na pessoa física. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, $100 mil numa corretora americana, como passou de $60 mil, você vai estar exposto ao Estate Tax, que é o imposto sobre herança nos Estados Unidos, que é muito pesado. É maior que o do Brasil, né? Sim, segue uma tabela, vai de 18% até 40%. Só que não é só o imposto sobre herança, é todo o custo para a família repatriar esse valor na falta do titular. Então, para quem tem família hoje, tem que se preocupar com a sucessão, porque imagina, você morre e ter que deixar metade do seu patrimônio para o governo americano. Né? Então, aí faz sentido pensar numa estrutura offshore. E aí, estrutura offshore, a gente tem muitas opções, que é até o foco do nosso escritório. Nosso escritório trabalha com essas estruturas. Então, qual que é a diferença entre trust e offshore? O trust é um offshore. A definição de offshore é tudo aquilo que está fora da costa brasileira. Com o próprio nome diz. Isso. Então, o trust é uma estrutura offshore também. É que as pessoas, às vezes, conhecem offshore somente como empresa, porque é o que é mais popular no Brasil. Então, eu tenho uma offshore. Geralmente, quando a pessoa fala eu tenho uma offshore, está se referindo eu tenho uma empresa offshore. Mas o trust não é uma empresa offshore. É um contrato feito entre 3 partes, que é o settlor, o trustee e os beneficiários. O settlor é a pessoa, é quem manda o recurso, em quem institui aquela estrutura. O trustee, geralmente, é uma companhia no exterior que tem atuação em regimes fiscais privilegiados para não pagar impostos, e os beneficiários que a pessoa elege em vida. Então, o trust ele é um instrumento jurídico, é um contrato, não é uma empresa. Quando a pessoa decide pelo caminho de empresa offshore, que também é uma saída, a pessoa ela não é o settlor de uma empresa offshore, ela é sócia de uma empresa offshore. É que também tem outro sentido de trust, né? Principalmente a expressão mais antiga, quando se falava dos grandes trusts, né? Eram grandes conglomerados de empresas, né? Sim. E controladoras de outras. Então, não se usa mais essa expressão no mercado? É que assim, Marcela, é exatamente isso. O trust ele é um instrumento muito antigo. Então, ele surgiu lá na época da Inglaterra medieval, época do feudalismo, aquela coisa toda. Até por isso que ele pertence ao direito anglo-saxão, direito inglês. É diferente do direito aqui do Brasil, que no Brasil a gente segue o direito romano. Por isso que as pessoas muitas vezes não conhecem o trust aqui no Brasil. Tem advogado que não conhece. E tudo bem, porque não estudou, não é o direito que se aplica aqui. Por isso que não é uma estrutura ainda tão conhecida. Mas sim, é um instrumento que é muito antigo e justamente por ele ser muito antigo, ele foi evoluindo. Então, hoje, assim, a gente tem várias categorias de trust, vários tipos de trust. Não é só essas grandes corporações, esses contratos multimilionários e coisas assim. Não, hoje existem até os chamados trusts de varejo,
que a gente chama, que é para aquela pessoa que, por exemplo, eu não disponho de grandes fortunas, de muitos milhões em dólares, mas eu tenho, sei lá, 100, 200 mil dólares. Eu não quero abrir empresa, porque se eu abrir empresa eu vou ter que ter preocupação com balanço, com contabilidade, com isso e aquilo. Então, existem algumas estruturas de trust, de varejo, vamos dizer assim, que o trust ele já vem instituído, as condições já foram pré-estabelecidas. Então, acaba sendo uma opção para quem quer proteger o patrimônio e também resolver a parte sucessória, que é o mais importante. O trust, na verdade, ele foi... a palavra, né, a tradução da palavra confiança... confiança, exatamente. O sentido foi para isso mesmo, ele foi criado para a sucessão. E, na minha visão, ele é a melhor alternativa para a sucessão. Embora, por exemplo, se a pessoa tem, dependendo muito dinheiro, pode ser que fique caro uma estrutura de trust. Aí a gente combina um trust, uma offshore. Então, não existe melhor ou pior estrutura. Vai depender muito de cada caso. Certo. Você, já num dos seus vídeos, disse que odeia investir no Brasil, não confia, tem aversão, tem ódio de quem investe no Brasil. E aí, então, por quê? Você realmente não acredita mais no Brasil, desistiu completamente? Do ponto de vista de investimento. Aqui vai virar Venezuela. Assim, eu não invisto no Brasil. Assim, sendo bem sincera, as minhas contas pessoais, a minha conta, eu tenho uma conta no banco que eu uso para conta corrente normal. Aí eu tenho uma conta no banco do Citi lá fora que eu uso inclusive como débito aqui para comprar as coisas, porque eu recebo em dólares lá fora, então eu recebo em dólar, gasto em dólar. E a conta do Trust, que é onde eu vou acumulando patrimônio ali para o resto da vida. Então, eu não vejo sentido em investir no Brasil. Se você me perguntar 5 motivos para investir no Brasil, eu não sei dizer. Não sei. Acho que o único que vem na minha cabeça é mais fácil, já estou aqui, eu conheço as coisas. Mas, em termos assim, de perspectiva, eu acho que a gente vive o risco Brasil ele é muito alto. Que tem aquela questão do risco-retorno, né? Lá no exterior, fundos sem risco vão te dar uma rentabilidade menor que no Brasil, né? Que aqui os juros é mais alto. Mas, assim, é possível investir no Brasil em moeda forte. Então, por exemplo, quando a gente fala, eu não invisto no Brasil, não significa... Eu não invisto em real brasileiro. Mas eu posso, por exemplo, comprar título soberano do Brasil, aqui, que é emitido em dólar lá fora. Ou eu posso comprar bonds de empresas brasileiras também emitidos em dólar. E a gente tem boas empresas, isso eu concordo. Então, se pegar, por exemplo, bonds da Embraer, por exemplo, uma empresa muito boa, um emissor que não tem risco de dar calote, coisas assim. Então, quando eu falo, eu não invisto no Brasil, eu não invisto em reais, mas eu consigo me expor à economia brasileira em dólar, pelo menos com a proteção da moeda, que para mim é o mais importante, porque hoje deixar o dinheiro 100% em real... ocorre que tem uma desvalorização e o dinheiro vai embora, né? Eu acho que é o risco da desvalorização e outros riscos também ali implícitos a isso. Porque quando a gente fala de risco Brasil, tem uma diferença ali da probabilidade de ocorrência e do impacto do risco. Hoje, o maior risco no Brasil que eu enxergo é do controle de capitais. Apesar de ser um risco remoto, vamos dizer assim, a chance de acontecer é remota, mas existe essa chance. E se acontecer, é o risco de ruína, de você perder tudo. Prova disso é o que acontece na Argentina, que o argentino ele só pode mandar $200 por mês oficialmente para o governo. Então, se um negócio desse acontece no Brasil, imagina quem tem 100% do dinheiro aqui. Então, não acho que vai acontecer. Não dá para afirmar isso, né? Pra dizer. Existe a possibilidade, embora remota, se acontecer, a pessoa perde tudo. O que você acredita que seriam os maiores problemas da economia do Brasil atualmente? Bom, existe isso, a própria desvalorização da moeda, e a desvalorização da moeda ela vem de muitas formas, ainda mais agora com esse governo que não tem a menor responsabilidade fiscal, um governo gastador, e governos gastadores isso tende a ser um driver para a inflação. Um outro problema também é essa intervenção estatal muito, muito forte. Então, por exemplo, se a gente pensar em investimento no exterior, uma coisa que me preocupa muito é o próprio IOF. Porque, assim, hoje a gente tem um arcabouço fiscal que o governo está tentando arrecadar de todas as formas, mas existe uma escassez de fontes de receita.
para essa arrecadação. E a gente sabe que IOF pode ser dado por decreto presidencial. Assim como foi com a Dilma, né? A Dilma fez isso, se eu não me engano, acho que foi em 2011, que aumentou o IOF para cartão de crédito, um negócio assim. Teve um aumento absurdo, né? Então assim, para o governo fazer isso não é muito... Não custa, né? Então, isso é um problema muito grande, essa intervenção cada vez maior, essa desvalorização. E, entre outras questões também, né? A baixa produtividade do Brasil hoje, né? Você vê, hoje a gente tem um problema até de pirâmide etária, no sentido que o Brasil está envelhecendo sem se tornar produtivo. E qual que é o motivo para essa baixa produtividade? São muitos, principalmente lei trabalhista, burocracias, complexidade tributária. Então, o que a gente produz assim de alto valor agregado? Até brinco, né? Do computador positivo. Que é... Tem Embraer, né? Embraer é alto valor agregado. Sim, mas assim, são mas casos muito pontuais. Né? Exatamente, são casos pontuais. Assim. Se a gente parar para pensar quantos grandes bancos existem no Brasil, eu consigo pensar o quê? Em 5, 8 no máximo. Se a gente pega uma economia como a economia americana, que é um mercado financeiro muito mais sólido... Nossa, não tem nem esse número de cabeça, mas você anda ali na Brickell, em Miami, você vê muitas opções. E quanto mais opções, melhor para o consumidor. Isso, né? Então, o Brasil tem essa questão de baixa produtividade, a gente não produz pouco produto de alto valor agregado. O Brasil é um fazendão, no sentido que a nossa economia é altamente dependente de commodities, então, se commodities vai bem, a economia tende a ir bem, se commodities vai mal. A economia vai mal. É muito ruim isso, muito ruim essa dependência de algo externo. Até isso explica também um pouco o governo Lula, né? Porque o Lula teve muita sorte nesse sentido de surfar o boom das commodities. Sim, no primeiro mandato, principalmente, né? Muitas pessoas têm essa visão que o país foi bem por causa do Lula. Não é por causa do Lula, é porque estava no momento de bonança. Só que ao invés de aproveitar esse momento de bonança para fazer reformas, para diminuir o tamanho do Estado, para coisas assim, não, aproveitaram para gastar mais e como qualquer coisa de esquerda, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.